Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez semeando a palavra, divulgando a palavra, aprendendo a palavra de Deus juntos. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, começando com a nossa reflexão, livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Ele diz o seguinte: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Amém. Bom, queridos, aqui o profeta Jeremias nos confirmando, né, vamos dizer assim, nos confirmando o que nós falamos ontem, né, sobre confiar no Senhor, né? Até eu deixei a pergunta para a gente refletir, que era: você confia plenamente no Senhor, né, no nosso Deus? E hoje Jeremias vem confirmar, né, essa confiança, né, e vem dar a consequência, uma das, né, das inúmeras consequências de se confiar no Senhor, né? Então aqui ele já começa, né, bendito, né, o varão, ou seja, feliz, né, grandioso, felizardo, a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, onde a gente deposita a nossa esperança, né? Nossa esperança está sempre atrelada ao nosso querido Deus, né? Daí ele começa a explicar, né? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, ou seja, né, a árvore está ali, o que a árvore mais precisa para sobreviver é a água, então ele está ali. Então é abundância de água, ali é abundância de consequências, né, de coisas que faz com que a planta vá para frente. Então, a gente confiando no Senhor, tendo esperança no Senhor, nossa vida será farta de bênçãos, farta de coisas boas, né? Que junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ou seja, como ela está ali pertinho, ela se refresca ali na água, as raízes dela se refrescam na água e não teme quando vem o calor. Então, passando isso para a gente, né? A gente não teme quando vem o tempo ruim. Por quê? Porque estamos com Deus. Deus é a nossa esperança, nós confiamos em Deus. Depois ele continua, mas a sua folha fica verde. Ou seja, mesmo no calor, né, no calor intenso, mesmo ele estando ali exposto ao calor, exposto ao sol, a folha fica verde. Ou seja, né, ela não se abala, ela não muda o percurso dela. É a mesma coisa a gente não muda o nosso caminho, a gente não muda o nosso percurso. Por quê? Porque Deus está conosco, Deus vai à frente, Deus está abastecendo a nossa vida, Deus está nos está sempre se prontificando a nos proteger, a nos orientar, a nos dizer para onde ir. Então a gente não muda o nosso caminho, a gente não desiste. Por quê? Porque Deus está conosco. Depois aqui, no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então, nós também é a mesma coisa, né? No ano, né, de secura, de provisão, no ano que a gente passar por alguma adversidade, né? Não especificamente no ano, mas numa fase ruim, se hoje, né, se alguém está passando por uma fase ruim, a gente mantém a esperança, a gente confia. Por quê? Porque a gente sabe que nossa vida não vai parar de dar fruto por causa disso, né? Isso é apenas um obstáculo que será vencido pela confiança que a gente tem no Senhor, pela confiança que a gente deposita no Senhor, pela esperança que a gente tem sempre de dias melhores. Por quê? Porque Deus está conosco. Então, queridos, né, ontem com a pergunta que eu deixei, né, você
confia plenamente no Senhor, você confia plenamente em nosso Deus. Então hoje, né, mais uma vez, Jeremias está aqui dando a resposta a essa pergunta que eu fiz ontem. Olha que ele deu uma resumida muito grande, porque se a gente for falar todas as consequências de se confiar no Senhor, então seria, acho que, maior do que a Bíblia aqui, né, que é grossa, que é grande, seria muito maior do que a Bíblia, se a gente fosse listar, ou se o profeta Jeremias fosse listar, né, as consequências de confiarmos no nosso Pai Celestial. Então, queridos, né, hoje reflita sobre isso, né, sobre tudo que pode, ou tudo que acontece, ou tudo que vai acontecer se você confiar plenamente no nosso Pai Celestial, né? Jeremias aqui deu só uma resumida no que acontece, né? Eu vou até ler de novo porque é muito bonito, é bem bonito, né? Se a sua Bíblia tiver outra versão, com certeza é tão bonito quanto, né? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Amém. Bom, queridos, né? Então é isso o que acontece quando a gente confia plenamente no nosso Deus, quando a gente mantém a esperança no nosso Deus. É uma vida de fartura, é uma vida de bênçãos, é uma vida de livramentos, é uma vida de provisão, né? É uma vida que nos aproxima cada vez mais de Deus, é uma vida exemplo, é uma vida exemplo, né? Que temos que ter para que a gente sirva, né? De apoio, que a gente sirva sempre de exemplo para outras pessoas, para os nossos filhos, para os nossos netos, e que a gente sabe que confiar em Deus é uma vida farta, é uma vida de provisão, é uma vida de alegria, não que não há tormentos, como ele mesmo diz aqui, no ano de sequidão, quando ficar muito exposto ao sol, haverá momentos difíceis, sim, né? Haverá momentos difíceis, sim, mas a maneira como a gente encara esses momentos difíceis, estando, né, junto a Deus, confiando em Deus, mantendo a esperança em Deus, é que vai fazer a diferença. Tá bom, meus queridos? Então pense nisso, reflita nisso. Jeremias 17, 7 e 8. Reflita bastante sobre as consequências de se confiar plenamente no nosso Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, muito discernimento para que a gente possa aprender e principalmente aplicar tudo que a gente aprende no nosso dia a dia. Dessa maneira, as nossas escolhas e as nossas condutas nos aproximarão cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Aqui é um lugar para que a gente aprenda e divulgue e pratique a palavra de Deus, que a gente se aproxime cada vez mais de Deus e que a gente fortaleça esse nosso relacionamento com Deus em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui, com muito prazer, com muita alegria, e eu espero contar com a presença de todos em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu emprego, Deus abençoe as suas escolhas, as nossas escolhas, para que elas nos aproximem cada vez mais dele, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E não esqueça que o que importa é agradar a Deus sempre, 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 e que a gente saiba e viva a presença de Deus, o controle de Deus na nossa vida. Deus está no controle sempre, estava, está e estará
sempre, né? Graças a Deus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira com a paz de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.